Bom, pessoal, agora que nós temos já os elementos básicos aí do nosso formulário de login inseridos, vamos começar a trabalhar, né, no layout aqui dessa página, tá? Para isso, pessoal, seguindo aquela abordagem que a gente já conversou, né, mobile first, vamos começar trabalhando pensando em telas pequenas e depois passamos para as telas maiores, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, né, esse recurso do Google Chrome. Outros navegadores, né, o Firefox, eles têm esse mesmo recurso, né, dentro aqui das ferramentas do desenvolvedor, tá? Só para quem não sabe o caminho, né, para as ferramentas do desenvolvedor, você pode simplesmente clicar com o botão direito na página em qualquer lugar e vir em inspecionar para abrir aquele menu, certo? E aí você pode colocar ele na direita, para baixo, à esquerda, ou separar, né, colocar numa janela separada, tá? Ou você pode vir aqui através do menu, né? Em mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. E aí tem até o atalho para ele aqui, ó, Ctrl Shift I, no meu caso. Tudo bem? Aqui dentro, pessoal, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que permite que nós simulemos, né, uma tela de celular, né, uma tela de smartphone. E aí tem até várias opções aqui, tá? Cada uma com um tamanho, coisa do tipo. Desde o Galaxy, né, do Moto G4 aqui com uma tela 360 por 640, até telas um pouco maiores, né, do Pixel e etc. Vamos pegar uma tela aqui, pode ser aqui o Galaxy S5, tá, que tem um tamanho bem pequeno. Vamos trabalhar no layout para essa tela e depois a gente trabalha no layout para telas maiores, tá? Primeiro ponto que a gente precisa olhar aqui, pessoal, é no tamanho da página como um todo, né, que vai ser dado aqui no caso pelo container. Tá? Se a gente vier aqui na documentação do Bootstrap, só para relembrar, né, um container simples, ele vai ter em telas muito pequenas 100% de largura, e a partir daí ele passa a ter, né, em telas pequenas, médias, grandes, muito grandes e extra grandes, ele passa a ter tamanhos fixos, tá? Então, nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando com uma tela de 360, né, de largura por 640 de altura, a gente está com 100% de largura no container. Então, por enquanto, tudo bem, tá? Eu acho que é válido também que aqui, né, onde a gente colocou call alto, né, para que a nossa coluna mais externa, vou abrir aqui o container, eu tenho a linha e aqui a coluna, a gente colocou o call alto, que nesse caso aqui ela seja simplesmente call, né, sem o alto. Esse alto faz com que a coluna ajuste seu tamanho ao tamanho do conteúdo. E nesse caso aqui, né, de uma tela muito pequena, eu acho que o ideal é que, na verdade, ela ocupasse, né, toda a largura da tela, né, no caso, os 12 colunas de espaço no nosso grid. E para isso, como é uma única coluna que eu tenho aqui, eu posso simplesmente trocar de call para call alto. Aliás, de call alto só para call, tá? Então, ó, troquei aqui, salvei, agora ele está um pouquinho maior, certo? Como é uma tela muito pequena, é melhor que a coisa fique bem visível, certo? Em telas maiores, aí a gente trabalha com aquele layout mais centralizado. Quem quiser ser até mais específico aqui, vocês podem colocar com o tracinho 12. Isso faz com que você está garantindo que essa coluna vai ocupar 12 espaços. Lembrando, essa coluna ela está em volta de tudo, né? Dentro dessa linha e dessa coluna, eu tenho um formulário, um novo conjunto de linhas e colunas. Outro ponto aqui que eu acho interessante para esse tipo de tela é que os botões aqui, né, o entrar e o registrar-se, eles estejam cada um em uma linha, ao invés de ficar nesse layout, né, um do lado do outro, fique um em cima e outro embaixo. Como a largura que a gente tem é pouca, né, então é melhor ocupar mais o espaço vertical da tela do que o espaço horizontal, né? Isso facilita até na hora do usuário manipular, clicar e etc. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode, lembrando, né, que eles estão
ambos na mesma linha, só que em colunas separadas. Então, o que eu posso vir aqui e fazer é trocar o tamanho dessas colunas para 12. Isso vai fazer com que, como cada coluna esteja ocupando 100% aqui do espaço disponível, né? 12 colunas no grid, então vai fazer com que cada uma fique em uma linha separada. Vamos vir aqui então, ó. Tenho a minha linha, tenho as duas colunas, eu vou simplesmente trocar aqui de col para col tracinho 12. As duas. Isso vai fazer com que cada botão fique numa linha separada. Bom, agora nós resolvemos um problema, mas criamos outro, né? Agora a gente tem um problema aqui de espaçamento entre os botões. Como que a gente pode resolver isso, pessoal? Vamos vir aqui na documentação do Bootstrap, aqui em utilitários, e vocês vão ver que tem alguns utilitários aqui, ó, de spacing, de espaçamento. E aí tem algumas classes aqui que nos ajudam, né, a controlar o espaçamento entre os elementos. Basicamente, eu tenho dois tipos de espaçamento que eu posso, entre elementos, né, que eu posso inserir usando o CSS, margens e padding, né? Lembrando, margem é aquele espaço que está entre os elementos. Tá? Se eu tenho, por exemplo, dois elementos lá com borda, algum conteúdo tipo um texto com uma borda em volta. A margem vai ser o espaço que está fora da borda entre os elementos. E o padding vai ser o espaço que está entre o conteúdo do elemento, no caso o texto, e a borda do elemento. Tá? Então o padding é um espaçamento interno e a margem é um espaçamento externo. Como que funcionam essas classes utilitárias aqui, pessoal? A gente tem uma notaçãozinha aqui que a gente pode usar para essas classes. Então, eu começo lá colocando, por exemplo, M, se eu quiser lidar com margem, ou P, se eu quiser lidar com padding. E aí, na sequência, eu posso colocar uma dessas letras aqui que indica qual a margem ou qual o padding que eu estou configurando. Por exemplo, quando eu coloco T, MT, por exemplo, eu estou dizendo que eu quero configurar a margem superior do elemento. Se eu coloco MB, eu estou falando que é a margem inferior, certo? O PT, o padding superior. PB, padding inferior, certo? Tenho também aqui o S, para dizer que eu quero configurar a margem ou padding no início, no caso, né, à esquerda, quando a gente está usando o texto que vai da esquerda para a direita, né? Mas se for invertido, né, por algum motivo, o padrão é esquerda-direita, né, o LTR. Mas se a gente estiver usando invertido, né, tiver com as nossas colunas invertidas, então, nesse caso aí, a gente está se referindo à direita. Não vamos complicar, né? Vamos saber que, por enquanto, o MS é esquerda. E o ME, de end, né, de final, é direita. Tá? Aí eu tenho também, pessoal, o X e o Y. O X, ele configura a margem ou o padding no eixo X, que é o eixo horizontal. Então, ele vai configurar a margem ou padding tanto na esquerda quanto na direita, ao mesmo tempo. E o Y é para o eixo vertical. Então, eu posso configurar a margem ou padding tanto para margem superior quanto inferior, ou padding superior e inferior, certo? Se eu não configurar nada, se eu simplesmente colocar M ou P sem nenhuma letrinha dessas depois, eu estou configurando para os quatro lados, certo? Depois dessas letrinhas, eu vou colocar um hífen, né, um tracinho, e vou colocar um desses números ou alto, tá? Com isso aqui eu vou definir o tamanho dessa margem, o tamanho desse padding, tá? Tem alguns tamanhos aí pré-definidos, né, pelo Bootstrap, certo? Então, ó, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, para tirar a margem superior, eu coloco MT-0. Para configurar a margem esquerda em 1, eu coloco MS1, certo? E assim por diante, tá? Bom, vamos ver isso na prática, né? Estou aqui falando um monte, mas na prática eu acho que a gente consegue ver isso aqui melhor.
que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, eu tenho um problema aqui, que é o espaçamento entre esses dois elementos, certo? O espaçamento, nesse caso, vertical. Então, o que eu vou fazer é vir aqui no primeiro elemento e colocar, né, uma margem inferior nesse elemento, tá? Eu acho que essa ainda não vai ser a nossa solução definitiva, mas por enquanto vai resolver. Então, eu vou colocar M de margem, B de bottom, né, de inferior, e aí eu vou colocar tracinho 1. Vamos ver quanto que é 1 de espaçamento nesse caso. Então, já tem um espacinho aqui. Colocar 2. É um pouco mais. E aí eu posso ir até o 5, tá? 5 vai ser um exagero, mas vamos ver aqui, é só para vocês terem uma noção. Então, 5 é todo esse espaço aqui, certo? No caso aqui, 2 eu acho que já está de bom tamanho.